comente bastante, compartilhe bastante, deixe o like abençoado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Vamos lá? Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Agradecemos a Deus porque estamos nos recuperando da gripe fortíssima que contraímos e estamos melhorando a cada dia. Tá bom, gente? Está escrito assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que está aqui, já pegou a sua cruz? Talvez a gente fique pensando assim: pegar a cruz, tomar a cruz. Vamos a alguns aspectos primeiro, e eu quero já começar essa ministração falando para você o seguinte. Primeiramente, você só vai pegar a sua cruz se você estiver disposto a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Já quero dizer de antemão, quem não está disposto a seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo, jamais vai tomar a sua cruz. Então, para início de conversa, às vezes você ouve todo mundo falando: ah, meu Deus, a minha cruz. Gente que sinceramente não tem compromisso com Cristo, gente que ainda não entregou sua vida a Jesus, fala assim: a minha cruz, a minha cruz. Porque só realmente tem uma cruz verdadeira quem segue e quem serve ao Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, após mim, Jesus está falando claramente: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser uma pessoa voltada para o Evangelho, servir a mim, na minha casa, na casa de oração, me buscando, me servindo, não somente trabalhando, mas, enfim, fazendo parte como membro até a volta dele, todas as pessoas que servem e que seguem ao Senhor Jesus Cristo, prioritariamente, está escrito aqui, não sou eu que falei, é o próprio Jesus que está falando, se quiser seguir a ele, tem que fazer uma coisa primeiro. Nós vamos analisar, então, nesse texto, nós vamos analisar 4 situações aqui que estão intrínsecas nesse texto pequenininho que nós lemos aqui. Então, aperte os cintos aí, porque eu sei que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Mas, para começar a história, só tem cruz quem serve a Jesus. Quem não serve a Jesus não tem cruz. Ok, gente? Tá dando para entender? Alguém pode glorificar Deus por isso? Então, comece a colocar no teu coração uma certeza. Se você serve ao Senhor Jesus, obviamente, se você segue e serve ao Senhor Jesus, você não tem a menor dúvida que mesmo que você não queira, você já tem a sua cruz, tá? Agora vamos entender algumas coisas que acontecem nessa trajetória e nessa caminhada. Porque quando Cristo se dirige, ele fala para a multidão, e aqui ele está falando para a multidão, e ele também fala para os seus discípulos. Jesus se dirige não somente para a multidão, Jesus se dirige para os seus discípulos e Jesus se dirige para poucas pessoas. Independentemente de quantas pessoas existam, ele vai falar a mesma coisa. Porque a pregação no caminho de Emaús foi maravilhosa, para 2 discípulos. A pregação para milhares e milhares de pessoas também foi maravilhosa. Cristo vai falar com todos porque ele ama a todos. Ele quer que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. Infelizmente, as pessoas, obviamente, têm o direito de escolher. E muita gente não está escolhendo Jesus. Mas se você está aqui, é porque você escolheu Jesus Cristo, então glorifica a Deus por isso. Então, vamos lá. Primeiramente, já pegou a sua cruz? Ok. Então, você já está com a sua cruz. Qualquer que perder a sua vida, depois no versículo 35 está escrito assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A gente precisa entender que quando nós estamos dispostos realmente a servir a Jesus, a gente está disposto até o fim. E ir até o fim implica em literalmente abrir mão de muita coisa, tá? Então vamos falar sobre isso a partir de agora em nome de Jesus. A primeira atitude que a gente precisa ter
para a gente poder entender é tomar a cruz. Não, mas não, de maneira nenhuma, não coloque isso como coisa secundária. A cruz, ela tem que estar presente nas nossas vidas e você vai começar a entender sobre isso. Porque tomar a cruz é uma atitude. Agora, nós temos aqui antes 2 comportamentos, que significa comportamento, pastor. Comportamento é aquilo que você vai tomar e você vai fazer e não vai parar de fazer. Você vai se comportar daquele jeito. E o primeiro comportamento é: negue-se a si mesmo. Esse é o comportamento. Negar-se a si mesmo significa, literalmente, que você vai ir contra aquilo que você literalmente acha muito ruim para a sua vida. Negar-se a si mesmo significa abdicar das coisas que você achava ser muito legal, mas você sabe que vai te fazer muito mal. Negar-se a si mesmo significa mudar de rumo, converter-se, mudar de direção. Negar-se a si mesmo significa parar de praticar coisas que você sabe que vão te prejudicar, mas que a sua natureza humana quer que você pratique. Negar-se a si mesmo significa que você vai parar de falar, de pensar, de agir, enfim, de fazer coisas que a tua natureza humana achava muito legal, mas você sabe que está errado, porque o Espírito Santo está na tua vida. Então, a partir desse momento em que você vai literalmente negar-se a si mesmo, você vai falar: isso não está legal para mim, eu até quero fazer, mas eu não vou fazer. Quando o apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria ele não fazia, o mal que ele não queria ele fazia, ele fala exatamente sobre essa situação. Por isso ele falava: miserável homem que sou. E é assim, a gente sabe que está errado às vezes algumas coisas e a gente pratica o que está errado. E a gente sabe que tem que fazer de certo e não consegue praticar o que está certo. Então negar-se a si mesmo é literalmente isso. É literalmente deixar de fazer as coisas que atraem, que supostamente vão deixar a sua carne muito feliz, mas que vão fazer muito mal para o teu espírito. Negar-se a si mesmo. Comportamento. Negue-se a si mesmo. Isso é um comportamento, porque você não vai poder parar de fazer isso. Dia após dia, o teu comportamento tem que ser de negar-se a si mesmo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Porque há uma condição aqui. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, ou seja, para ser meu discípulo, primeiramente, negue-se a si mesmo como um comportamento. Ok? Agora, nós vamos falar sobre a questão de cruz. Tome a sua cruz. Vamos lá, gente. Porque muita gente tem dúvida acerca do que é cruz e do que não é cruz. Vamos entender biblicamente de maneira muito rasa e bem simples, porque aqui nós falamos, né, como está na nossa página aí, a gente procura ministrar palavras bem descomplicadas e simples, falando a nossa língua. Queridos, o ser humano, ele dá desculpa para muita coisa. A grande realidade é essa. E a gente aprende com o decorrer das nossas vidas a dar desculpas para muitas coisas, para a gente não fazer muitas coisas. Então você vai se acostumando a, para não fazer certas coisas, dar algum tipo de desculpa, né? E uma das desculpas mais claras que talvez as pessoas deem para não fazer certas coisas é: hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, Algumas coisas a gente realmente não vai poder fazer, não vai conseguir fazer por estar de algum jeito. Exemplo, vou falar por mim mesmo, né? A gente contraiu uma gripe muito forte por esses dias aí que, sinceramente, gente, eu não estava conseguindo sair de casa. Eu queria sair de casa, não conseguia. Tive até que diminuir um pouquinho as lives aqui, porque teve live aqui que eu fiz que eu não estava aguentando falar. Mas, vou dizer uma coisa, meus irmãos, foi a gripe naquele momento foi uma cruz para mim. E eu fiz a live mesmo com gripe, mas consegui. Mas eu quero falar que, às vezes, meus irmãos, a cruz, ela não é exatamente coisas normais do teu dia a dia, não, são coisas que você arruma e que você vê um obstáculo e naquele obstáculo você fala: não vou conseguir fazer por causa desse obstáculo. Aquele obstáculo que você diz assim: eu não vou conseguir fazer por causa disso,
Esse obstáculo é a sua cruz. Não sei se você entende, mas eu sei que Deus está falando conosco. Se você crê nisso, você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse obstáculo que você tanto vê na tua frente, ele acaba sendo a tua cruz. Ok? Então, a cruz ela pode ser o quê? A cruz pode ser uma situação na tua vida pessoal, particular, conjugal, sentimental, familiar, financeira, ou mesmo alguma coisa dentro de você, alguma coisa que você acha que é mais forte que você. O que pode ser a cruz? A nossa cruz, queridos, pode ser tudo, mas eu quero falar, a principal cruz, acredite você ou não, será você mesmo. Porque quando Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, entenda, ele já deu a dica aqui para você entender qual é a principal cruz. Quando ele falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele deixou claro que o primeiro problema que nós vamos enfrentar está dentro de nós, somos nós mesmos. O maior problema que nós enfrentamos está dentro de nós e é conosco mesmo. Por isso ele fala, meu Deus, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, então, é vencer primeiramente a você mesmo e entender que o problema está dentro de você mesmo. Porque às vezes, meus irmãos, nós colocamos culpa em um monte de situações e coisas que achamos que estão ao nosso redor, mas o problema às vezes começa dentro de nós. E na maioria absoluta das vezes o problema começará dentro de nós. E ele ficará dentro de nós até que a gente reconheça que o problema está dentro de nós e a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando a gente se depara com isso e entende que o problema está dentro de nós, por isso a frase, negue-se a si mesmo, porque a gente tem que começar a vencer o que está dentro de nós primeiramente. Então, são os medos e os temores que vêm dentro de nós. São as coisas que nos afligem que vêm dentro de nós, de que a gente vai vencer em nome de Jesus. Então, isso é negar-se a si mesmo e isso também é tomar a cruz. Ou seja, quando Jesus fala assim, olha, pega a sua cruz e me siga-me, ele deixa bem claro, tudo aquilo que está tentando te afligir, tudo aquilo que é medo dentro de você, tudo aquilo que é temor dentro de você, tudo aquilo que está causando barreira dentro de você, é desse jeito mesmo que você vai me seguir. Porque à medida em que você for me seguindo com tudo isso dentro de você, você vai vendo que isso não vai te impedir de me seguir. Aleluia. Por isso que eu falei aquela frase, né, o versículo 35. Quando a gente tem um comportamento de negar a si mesmo, a atitude de tomar a cruz e depois seguir Jesus, significa que por isso que nós fomos chamados do jeito que a gente estava, né? Por isso que Jesus chama a cada um de nós do jeito que nós estamos, para nos consertar. Ok, gente? Ele deixa bem claro. Porque muita gente fala assim, eu só vou me batizar, só vou, sei lá, ir para a igreja depois que eu parar de fazer isso. A pessoa não vai conseguir parar de fazer nunca. Porque aquilo é a cruz dela. Tá dando para entender, gente? Aquilo é a cruz da pessoa. Então ela precisa entender que é daquele jeito que Jesus chamou e à medida que ela vai seguindo a Jesus, aquelas coisas vão sendo aniquiladas da vida dela. Aquelas cruzes, aquelas coisas que ela está achando que vai ser dificuldade, vai ser barreira, daqui a pouco Jesus literalmente vai libertar, fazer essa pessoa livre daquilo. Alguém entende o que Deus está falando? Tenho certeza que Deus está falando contigo. Eu li o versículo 35, eu quero repetir, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E quando Cristo fala isso aqui, ele fala no sentido literário, e é claro, ele também fala no sentido em que o que é perder a vida por amor de Cristo? É literalmente negar-se a si mesmo. Ou seja, deixar de fazer coisas que a nossa carne gostaria de fazer. Deixar de fazer coisas que a gente supostamente se sentia muito bem fazendo, mas a gente sabe que são coisas que não provêm de Deus. Então, literalmente, você está
perdendo a sua vida, ou seja, matando a sua vida aqui na terra por amor a Cristo. Ok? E às vezes, literalmente, é isso mesmo que acontece. Quantos e quantos desses apóstolos aqui, queridos? Quantos desses apóstolos aqui, quando ainda no Império Romano, não perderam as suas vidas, literalmente, não foram mortos por amor ao Evangelho, mas eles se salvaram. Então, pode acontecer isso? Pode. Literalmente, nós abdicarmos da nossa vida por amor ao Senhor Jesus Cristo? Sim, na verdade, tem que ser isso que tem que acontecer. Pode acontecer de alguém, literalmente, como N pessoas no mundo, ainda hoje, estão perdendo as suas vidas, literalmente, estão sendo mortas por causa do Evangelho? Sim, é claro. A gente não pode fechar os olhos e achar que isso não está acontecendo. Isso acontece. Mais do que você imagina. Em países e em lugares terríveis. Mas eu quero que você entenda que quanto mais a gente tentar, diz a Bíblia, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. E qualquer que perder a sua vida vai salvar. O que significa isso? Significa que quanto mais a gente ficar pensando que Deus não está conosco, porque a gente está correndo perigo, a gente está deixando de fazer aquilo, queridos, se Deus está conosco, se o Senhor nos libertou, nos salvou, nos chamou, se o Senhor falou contigo assim, olha, vem após mim, me segue, do jeito que você tiver, pega a sua cruz, me sirva, me siga, eu vou te ajudar. É claro que Ele prometeu que nós não ficaríamos sós e órfãos. É claro que Ele prometeu que nós seríamos ajudados nessa caminhada tão difícil. Gente, realmente é de confessar, não está fácil. A coisa está e ficará mais difícil. Eu tenho falado, outros profetas têm se levantado, sabe? Tem gente, eu ainda consigo assistir pessoas que dizem que vai ficar tudo mil maravilhas. Entenda isso, queridos. Obviamente, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Claro que em meio a todas as coisas a gente vai sentir paz. Mas tá claro, gente, que a situação, a tendência é piorar muito, e está piorando e vai piorar. Hoje está melhor do que amanhã, mas está pior do que ontem. Porque a coisa amanhã será pior do que hoje. Ok, gente? As coisas vão piorando a cada dia. Então nós precisamos entender que cada dia a coisa vai ficando pior porque Jesus está voltando. E é isso que é também levar a cruz. É entender que vai piorar, que não vai melhorar. A gente vai ser livre, a gente vai ser guardado, a gente vai ser liberto, a gente vai ser abençoado, sim, mas as coisas vão piorar e a gente tem que se agarrar com Cristo. Então essas coisas que estão piorando por si só já são cruzes que vamos carregar. Essa incerteza, entre aspas, de coisas que a gente sabe que não vão acontecer e que se acontecerem, enfim, coisas terríveis que vão acontecer também, e a gente sabe que vão acontecer, essa coisa que muita gente diz, né? A gente sai de casa e não sabe se vai voltar vivo. Isso é uma realidade. A Bíblia diz que por amor a Ele somos entregues à morte todo santo dia. Está escrito, gente. Então, quando a gente começa a pensar em tudo isso, é assim, a gente começa a fazer live e vem as motos. Jesus. Isso é um sinal que Deus está falando conosco. Você pode glorificar Deus por isso? Isso é um sinal que Deus está falando conosco. Então, gente, ao saber que as coisas não vão melhorar, que as coisas vão piorar, e não se iluda, eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu estou aqui como profeta para falar que se você espera que as coisas melhorem, você está enganado. As coisas vão continuar em paz para a tua vida, sim, porque Cristo é o príncipe da paz. Ele vai te dar segurança, Ele vai te dar guarida, Ele vai te dar proteção, Ele vai abrir porta, Ele vai fazer milagre, mas as coisas não melhorarão. Ou seja, o sistema mundano já está definido, e o sistema mundano já definiu que as coisas não melhorarão, e a permissão é do próprio Deus. Senão Jesus não volta. Então entenda, as coisas daqui para frente estão caminhando numa escalada que você está vendo aqui no Brasil, você está vendo no mundo. Gente, eu não... Primeiramente, você já sabe que a gente está em censura aqui no Brasil. Então, algumas coisas eu não posso nem falar mais aqui.
A gente não pode citar nomes aqui. Eu não sei se daqui a pouco a gente não está nem proibido de esse canal aqui, ou outros canais, são fechados, ou vão ser censurados completamente. Gente, eu só sei de uma coisa, por enquanto eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, outros canais estão aqui, até a hora que alguém fala assim, não pode mais. Até a hora que o próprio YouTube fala assim, ó, seu canal você vai ter que tirar tantos vídeos, enfim. Gente, é o que está para acontecer. E a gente não pode dizer assim, meu Deus, como é que vai ser? Já está sendo, gente. Já está sendo. E o que a gente tem que fazer é tomar a cruz. É o que a gente está fazendo, gente. Você às vezes nem percebe, mas você já está carregando a tua cruz e não sabe. Louvado seja Deus por isso. Porque o Senhor está te dando forças. O Senhor está te aliviando. A grande realidade é essa. Deus está te aliviando e você já está carregando a tua cruz e você nem sabe. Porque o Senhor está te guardando, está te livrando e está te dando forças. Alguém pode glorificar Deus por isso? E você está entendendo que você está lutando uma luta que humanamente é desigual, mas você só está conseguindo vencer porque o Senhor está contigo. É a grande realidade, gente. A luta que a gente luta todo santo dia é desigual. Se a gente for literalmente colocar, assim, friamente falando, se o Senhor não estivesse conosco, nós já teríamos sucumbido. A gente está em desvantagem completa. Ok, gente? Por N motivos. Primeiramente que nós somos humanos. Ok? Somos humanos. Segundo, somos réis mortais. Né? Terceiro, nós não temos influência alguma como réis mortais diante de tudo que acontece para a gente tentar ter algum tipo de opinião ou algum tipo de desejo sobre alguma coisa que a gente queira ou não queira acontecer. A gente está sendo comandado, enfim, por um sistema que está mandando e está dizendo, ó, é isso eu quero, isso eu não quero, isso pode, isso não pode, se você não fizer, enfim, já sabe, né? Então, é difícil. Então isso por si só, a gente já está em desvantagem, mas muita desvantagem. Só o Senhor ao nosso lado para fazer a gente conseguir vencer a cada dia. Alguém entende o que Deus está falando? Deus é fiel. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai se expressar, mas a gente não pode parar de ministrar que Jesus Cristo está voltando. É o que eu estou fazendo aqui. É a mensagem que Jesus mandou eu pregar e eu estou pregando. Reparem, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho aqui, eu estava agora olhando aqui as mensagens aqui. Gente, deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Eu estava aqui olhando aqui as mensagens aqui, os esboços de mensagem que a gente vai, né? A gente faz um esboço de mensagem, salva. Tem para lá de, sei lá, de 230 mensagens aqui, só que 230, muito mais. Eu tenho um pendrive aqui de mensagens aqui, que é a mensagem para eu pregar, sei lá, 3 anos seguidos sem repetir uma sequer. A maioria dessas mensagens, algumas delas aqui, são de cunho teológico, de ensinamento. E sabe o que Deus falou no meu coração? Deus falou assim, meu filho, é muito legal, muito bom ensinar, falar palavras difíceis, falar termos difíceis, explicar situações, mas o que eu estou querendo agora, o que você vai pregar nesse momento e até a hora que eu mandar é salvação, libertação, cura, restauração, e você vai dizer que o meu filho está voltando. Então as minhas ministrações, elas vão sempre convergir em uma coisa: Jesus Cristo está voltando. É isso. Eu vou falar aqui de muitas coisas, eu vou ministrar muitas coisas. A gente tem muito assunto aqui, eu tenho um bocado de estudo aqui, mas até agora Deus falou assim, ó, eu só quero que tu pregues o que a minha Bíblia está falando, o que a minha palavra fala, que é ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou falando. Quem crê, automaticamente vai querer se batizar. Quem crê e for batizado será salvo. É isso que eu estou fazendo aqui. Então não tem para onde correr. Eu poderia estar aqui, gente, sinceramente, para você ganhar engajamento aqui no YouTube, entre aspas, eu sei que não é fácil, mas a gente pode transformar fácil. Para ganhar engajamento aqui no YouTube, para ganhar views, para ganhar inscritos, não é realmente difícil, mas aqui no meu nicho, o que é nicho? É aquilo que eu estou fazendo, né? É no assunto que eu estou levando aqui.
A gente pode escolher alguma coisa muito específica e ir embora, né? E aí a gente ganha bastante views, bastante gente, mas o que Deus está mandando eu fazer nesse momento, e por muito tempo, até que Ele mande eu fazer outra coisa, é pregar o Evangelho. E é o feijão com arroz mesmo. Aqui você não vai ter... Eu posso até falar coisas aqui rebuscadas, mas Deus fala, não, para quê? Então eu estou aqui no feijão com arroz, você vai ouvir feijão com arroz, você vai ouvir o que você precisa e não o que você quer. A grande realidade é essa. Porque eu estou ouvindo o que eu preciso, não o que eu quero. Porque, infelizmente, as pessoas estão, por estar procurando aquilo que querem, estão ouvindo um monte de coisas. Mas na hora que Deus começa a falar o que as pessoas precisam, como disse Jesus, dura para vós esse discurso, né? Então, às vezes, nem sempre o que a gente quer é o que Deus está querendo para a gente. E na maioria das vezes é isso. Então, que você entenda uma coisa, esse canal, ele foi aberto, esse ministério foi aberto para ministrar, como está escrito aqui, para falar da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ministrar a verdade e a palavra da verdade. E eu vou ministrar. E eu vou declarar que Jesus Cristo está voltando. E eu vou falar para vocês, e com isso eu estou encerrando, que uma das principais cruzes desses dias é a oposição a nós. Nós sofreremos grande oposição. Está escrito. E tem que se cumprir. Então, preparem-se. E eu começo a falar aqui como profeta, como voz profética para a tua vida. Por favor, não fiquem preocupados e chateados. Se Deus está falando, Ele vai dar livramento para a gente. A perseguição a nós, evangélicos, aumentará. Aqueles que são fiéis. Preparem-se. A perseguição aos crentes, não somente aqui na internet, mas em todos os lugares, está aumentando sistematicamente. Tá? Sistematicamente. Nós temos aí vídeos que chegam pra gente de países da Europa, principalmente da Inglaterra. Da Inglaterra você não pode orar em público, que você está preso. Né? Você não pode, enfim, evangelizar. Tem lugares aqui no Brasil, que você tá, enfim, tem lugares no Brasil que você já está sofrendo sanções, que você, se você pregar, se alguém achar que você está pregando errado, chama a polícia. Já está acontecendo no Brasil aqui. Então, gente, é surreal eu falar isso, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem que se cumprir. Qual é o nosso comportamento? Vamos pegar a nossa cruz. E isso está sendo cruz para a gente. Essa perseguição que estamos sofrendo é a nossa cruz. E envolve muitas coisas. E se a gente falar assim, para mim não dá, querido, está escrito que você não será apto. Porque está escrito aqui, ó. Vou continuar e com isso eu vou encerrar. Eu estou em Marcos capítulo 8, tá? Eu vou para o versículo de número 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus está falando. Porquanto qualquer que entre esta geração, olha, Jesus está falando, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, queridos, não tem essa história não. É caminho sem volta. Eu estou aqui pregando a palavra da verdade, sem vergonha. Não tenho vergonha de falar aqui que Jesus Cristo está voltando. E não estou aqui para ficar de meias palavras ou de palavras doces e legais para atrair views e mais views, e enfim, não. Eu estou falando aqui que a situação vai piorar, que a perseguição irá aumentar, mas que Jesus será conosco, e ele está falando claramente. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Vamos nos converter a cada dia. Vamos andar na palavra de Deus, na presença de Deus a cada dia. Não vamos abrir mão das nossas cruzes. Tome essa cruz, segue ao Senhor Jesus com fé. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te conduzir. Ele não vai deixar você morrer no meio da caminhada. Deus está falando contigo. Porque você vai provar também das benesses. Ou será que você está pensando que Deus vai te deixar? Muito pelo contrário. Ele vai ser contigo, Ele vai ser comigo, Ele vai ser conosco. Até
que cheguemos ao último dia das nossas vidas ou que Ele arrebate a gente. Mas até chegar ao final da nossa vida, nós não nos envergonharemos diante de uma geração adúltera, está escrito, e pecadora. Ninguém, nem eu nem você, não vamos nos envergonhar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu vou estar aqui ministrando, pregando enquanto eu tiver voz, enquanto o YouTube deixar, enquanto aqui no Brasil a gente ainda puder, Deus sabe até quando, eu vou estar aqui ministrando. Se não for aqui, eu não sei onde vai ser, mas eu vou ministrar, eu vou pregar, vou declarar que Jesus Cristo está voltando. Por isso, que você entenda que essa é a nossa cruz nesses dias e entenda, ela não ficará mais pesada, mas ela continuará. Eu só quero que você entenda uma coisa, Jesus está contigo, ok? Jesus está comigo, Jesus está conosco. Vamos seguir. É muita cruz? Ele está dando força para a gente. Fica tranquilo que Deus não vai dar nenhum tipo de prova maior do que as tuas forças, maior do que, enfim, tudo aquilo que você acha que tem ou que não tem. Deus está te moldando, te tratando e te fazendo mais que vencedor. Eu quero orar pela tua vida, eu quero declarar o melhor de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos dê graça, vida e saúde. Antes da gente orar, quero aqui também... graças a Deus. Deus falou poderosamente, eu sei que Ele falou. Quero agradecer a Deus aqui pela vida dos... Deixa eu ver aqui quem já está aqui conosco aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu sogro, Alberto, para minha sogra, para o meu cunhado Vinícius. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui, ó, irmão Daniel. Eu vou lançando nos comentários aqui. Ó, irmã Janaína, irmão Daniel. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais alguém que chegou depois aí? Mais alguém que está conosco depois aí? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Antes da gente orar, deixa eu só ver mais aqui. Graças a Deus. Antes da gente orar, lembrando a todos vocês que a gente ainda está, né, nesse esquema de lives aos domingos, segundas, quartas e sextas, ok? Então logo a gente volte num ritmo, né, a gente possa voltar para o ritmo de live praticamente quase todo dia, a gente vai voltar em nome de Jesus, tá, gente? Eu dei uma segurada porque realmente a gripe pegou a gente de maneira bem forte, mas a gente já está se recuperando, tá, gente? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelo teu lar. Quero apresentar a tua vida em nome de Jesus. Então, clame comigo agora em nome de Jesus. De onde você estiver agora, feche teus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua unção, pelo teu poder e pelo teu amor. Eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que neste momento está conosco, não somente agora, mas um bom tempo depois, que assiste a gente um bom tempo depois. Que todos sejam, meu Pai, agora impactados pela tua graça e pela tua paz. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero ministrar sobre cada lar e sobre cada família a tua cura, por dentro ou por fora. Senhor, a cura do físico ou da alma. Senhor, eu quero ministrar libertação por dentro e por fora. Eu quero ministrar, meu Pai, em nome de Jesus, cura, restauração e libertação e, acima de tudo, salvação. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, baseado nesta palavra, pedir, Senhor, dá força para a gente carregar a cruz até encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, não deixa a gente desistir, dá força para a gente. E, Senhor, tem sido bem problemático. O Senhor manda dizer assim: muitos têm se enganado, muitos estão se enganando a si próprios, pensando e colocando no seu coração: uma hora isso acaba, tudo vai ficar bem. Assim diz o Senhor: não, o vosso Deus vos alerta, o vosso Deus manda vos alertar que as coisas estarão piores. Mas assim diz o Senhor: eu guardarei aquele que for fiel, eu não deixarei os fiéis desamparados. Assim diz o Senhor: porquanto eu vos digo, estejais atentos
aos acontecimentos e saibais, é mister que tudo aconteça, para que o vosso Deus entre com justiça nesta terra. Dias tenebrosos e sombrios já estão vindo, já estão acontecendo, e eis que se intensificarão nos próximos dias. Mas assim diz o Senhor: eu guardarei os fiéis, não temais. Abrirei porta onde não existe. Farei milagre acontecer em vossas vidas pessoais, financeiras, particulares, sentimentais, conjugais. Farei milagres acontecerem aos que forem fiéis. Eu sou convosco e vos digo, não vos desamparo. Derabashui Kilemas. Quantos não estão me ouvindo? Quantos não estão se apercebendo? Quantos estão brincando? Quantos estão falando, não, não é agora, é depois? Quantos estão dizendo, depois eu te busco? Quantos estão falando, não, não pode ser agora? Quantos estão falando, depois eu me conserto? Assim diz o Senhor, eu vou cobrar. Eu vou cobrar aquele que não está de acordo com a minha palavra, assim diz o Senhor. Não terei por inocente. Quantos dentro das congregações estão brincando, estão fazendo tantas coisas, estão se preocupando com tantas coisas, mas não estão se preocupando com o que é importante. E o que é importante para a minha igreja? A salvação. E o que é importante para a minha igreja? O ID. Quantas casas abertas para satisfazer aos próprios egos. Quantos que se dizem meus estão satisfazendo seus próprios interesses e não estão vendo que o mundo jaz no maligno. Assim diz o Senhor, eu cobrarei. Assim diz o Senhor, eu não terei por inocente. Porquanto vos falo, não é tempo de brincadeira e nunca foi. Mas quantos estão brincando? Quantos não estão levando a sério? Quantos estão pensando que vão conseguir de qualquer jeito? E eu vos digo, não será de qualquer maneira. Tenho chamado o meu povo, tenho chamado a minha igreja para um compromisso de seriedade, de jejum, submissão. E eu vos digo, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Santificai diante do vosso Deus. Santificai diante do vosso Deus um dia de consagração e jejum. E saibais, eu responderei às vossas orações e às vossas súplicas. E agirei com autoridade, não somente sobre esta nação, mas sobre todo este mundo, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim, assim diz o Senhor. A minha graça vos basta, sou convosco. Obrigado, Senhor. E eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre o teu povo. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos dá a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Tenho certeza que o Senhor falou conosco. Quem dera muitos ouvissem. Por isso eu peço, compartilha em nome de Jesus. Tá bom, gente? Compartilha essa mensagem. Compartilha em nome de Jesus. Tá? Amados, antes da gente terminar, lembrando que quarta-feira será a nossa próxima live em nome de Jesus. Todo dia a gente lança vídeo, né? Todo dia tem vídeo, todo dia tem mensagem. Enfim, independentemente de ter lives, a gente lança vídeo todo santo dia. Então, amanhã tem mais vídeos o dia inteiro, pode ter certeza disso, mas live mesmo na próxima quarta-feira, na sexta-feira, tá bom, gente? Que Deus nos dê graça, vida e saúde. Não tá fácil, mas o Senhor vai nos dar força. Já tem nos dado, né? Eis-nos aqui, Senhor. Amém? Então vamos orar para a gente agradecer a Deus por essa noite e entregar mais um dia de vida na presença de Deus. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença. Conduz agora, meu Pai, nossas vidas, a nossa noite, a nossa família. Meu Pai, dá salvação para nossas famílias, dá salvação para esta nação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, se você
quiser participar desse ministério, né, quiser ser mais um membro ativo desse ministério, né, entre em contato com a gente. Muita gente que já está aqui com a gente, ok? Já está fazendo parte, mas oficialmente estamos aqui no Rio de Janeiro, né, por enquanto, ainda online, mas futuramente, em nome de Jesus, de maneira presencial, mais precisamente, ou Niterói ou São Gonçalo, Deus sabe todas as coisas, ou não sei, ok? Se você estiver vendo a gente, né, de outra denominação aí, de outro local, quiser a nossa ministração, né, às vezes eu esqueço de falar, né, gente, mas eu também estou ministrando nas igrejas, né, esqueço de falar, quiser convidar a gente, e for aqui no Rio, né, ou não sei, Brasil, não sei, quiser a nossa ministração, tá bom? O nosso contato é esse aí, esse e-mail, só entrar em contato com a gente, tá bom, gente? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus e ministrar a bênção sacerdotal sobre sua vida. Se você quiser abençoar esse ministério após a live, tem as orientações aí, tá bom, gente? Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas, ricas e doces consolações e comunhões do Santo Espírito de Deus seja sobre vossas vidas, vossos lares, vossas famílias, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Até a próxima live, quarta-feira, querendo Deus, em nome de Jesus. Mas ele pode voltar hoje ainda pra gente. Amém? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Vamos ficar ligados, gente, que Deus está falando conosco. Tchau, gente.